Olá, nono ano! Bom, hoje vamos finalizar o capítulo 3, tá? Vamos tratar sobre os aspectos demográficos, né? Os aspectos humanos da Europa. Bom, a população total da Europa é aproximadamente mais de 700 milhões de habitantes, tá? Em termos demográficos, é o continente que vai ser mais estável do planeta, apresentando reduzidos índices da taxa de natalidade e também da taxa de mortalidade, tá? Então vai ter um baixo crescimento vegetativo. Lembrando que crescimento vegetativo é a diferença da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade, tá? A gente já viu isso no capítulo 1. Só recordando, hein? Na Europa, a densidade demográfica média é de 30 habitantes por quilômetro quadrado. E essa distribuição da população é bastante regular se a gente comparar as outras regiões do planeta. Obviamente que a maior parte da população vai se concentrar, sim, aos maiores centros urbanos, tá? Coloquei aqui as principais características, né? O elevado IDH, né? Índice de desenvolvimento humano, né? Trata-se de um continente onde os países são desenvolvidos, né? Temos baixas taxas de natalidade e mortalidade, como já falei, uma alta expectativa de vida, ou seja, as pessoas elas vão morrer mais tarde, né? Então, a gente vai ter uma população idosa muito alta comparada à população mais jovem, tá? A gente vai ter mais população mais idosa do que população mais jovem. Há também uma elevada renda per capita, alta qualidade de vida, não preciso nem falar, né? Intensa taxa de urbanização e a população ela vai se concentrar mais no centro-sul desse continente, tá? Além disso, uma alta densidade demográfica, né? Vai ser bastante povoado. Lembrando que os países são bem pequenos comparados aos outros de outros continentes, né? Quem já viajou à Europa, pega um trem-bala e em alguns minutos ou 1 hora, 2 horas já está em outro país, né? Então, uma facilidade muito grande de locomoção e uma grande taxa de migração interna, né? Muitas vezes uma pessoa mora num determinado país e trabalha em outro país. Ocorre também, né? A gente está tratando da União Europeia. A maioria da população é constituída por brancos, tá? Religião que vai ser predominante vai ser o cristianismo. Há uma grande diversidade étnica, cultural e uma menor taxa de fecundidade, que seria o número de filhos por mulher. Cada vez mais a mulher e as famílias, né, vão tendo menos filhos. É tudo um planejamento familiar. Bom, menores taxas de crescimento vegetativo, como eu já falei, só coloquei aqui para vocês adicionarem no caderno de vocês, como eu peço sempre, adicionem os tópicos dos slides no caderno, né? Essas menores taxas, né, desse crescimento vegetativo, ou seja, há uma baixa taxa de mortalidade, há uma baixa taxa de natalidade, vai gerar uma alta taxa, e além da alta expectativa de vida, você vai gerar uma população idosa maior do que seria a população mais jovem, e é todo um declínio dessa população. E há um grande problema nisso, né? O envelhecimento da população, como eu coloquei aqui, e a diminuição da população economicamente ativa, né? A PEA, tá? A PEA, como a gente já viu também lá no primeiro capítulo. O que significa, se há uma menor taxa, né, uma menor população economicamente ativa, significa que há menos pessoas contribuindo para o sistema da Previdência, tá? Então, vão ter mais pessoas se aposentando e menos pessoas arrecadando. Esse é o grande problema. A redução
da arrecadação e o aumento do número de aposentadorias. Perdão, no meu computador não saiu o acento, vocês acrescentem aí, tá? No ar de... Coloca um acento aí, por favor. Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui. Tá nervoso. A redução da arrecadação e o aumento do número de aposentadorias, como eu já falei. E há um alto custo de um idoso para a sociedade, né, em termos de saúde, higiene e cuidados. Coloquei esse esquema bem interessante. Vocês podem colocar como aquelas setinhas que eu faço no quadro, tá? Um embaixo do outro. Nas últimas décadas do século XIX, as taxas de natalidade começam a cair, né, a declinar. Por quê? Quais são os fatores que levaram a isso? Os fatores são essas setinhas que estão abaixo, né? Planejamento familiar, ou seja, as pessoas estão planejando ter menos filhos, ou alguns casais acabam decidindo não ter nem filhos. A participação da mulher no mercado de trabalho, isso a gente já viu também quando a gente falou lá das revoluções industriais. Um custo de vida elevado. Além disso, eu não acrescentei aqui, mas vocês podem acrescentar, que vai precisar também de um aumento, uma melhoria no quesito, né, profissional, né? Eles não vão só demandar por pessoas com uma baixa educação, digamos assim, né? Com baixo nível de educação, que seria mais ou menos até o nível médio. Eles precisam de pessoas mais qualificadas, já formadas de uma universidade, com pós-graduação, com vários diplomas. Maior acesso à informação e também a métodos anticoncepcionais fizeram também com que a gente tivesse uma queda drástica dessa taxa de natalidade. Então, se há menos pessoas nascendo, há menos pessoas ficando jovens, né? Então, você tem realmente uma queda drástica dessa população economicamente ativa. Agora, a partir de meados do século XX, a gente vai conseguir observar um crescimento da expectativa de vida, né? O tempo médio de vida, cerca de 77 anos, coloquei aqui no slide para vocês. Uma diminuição da mortalidade infantil, porque você vai ter uma ampliação do saneamento básico. No caso, você vai ter também uma educação de qualidade, pública de qualidade. Você vai ter hospitais, saúde pública também de qualidade. Coloquei aqui, perdão, melhoria do atendimento médico hospitalar, uma maior oferta de alimentos. Isso tudo contribuiu para que houvesse um aumento dessa expectativa de vida, tá? Então, vocês podem colocar aí como os fatores, né? No caso, os fatores para a queda das taxas de natalidade e o outro, fatores para um aumento da expectativa de vida. Bom, e sobre o fluxo migratório na Europa, eu queria destacar para vocês que há uma elevada taxa de imigração interna, porque você tem uma facilidade muito grande em circular pelos países da União Europeia, tá? De forma legal, obviamente, né? Com o passaporte bonitinho. É um dos locais do mundo que mais recebe imigrantes devido aos fatores de atração e repulsão. Quando a gente trata sobre migrações, eu já expliquei para vocês que há fatores de atração que vão atrair essas pessoas a determinado país, a determinado local, e há fatores de repulsão que vão fazer com que essas pessoas saiam de seu local de origem, né? As migrações elas tiveram um papel muito importante para o reequilíbrio populacional, né? Mais uma vez, a gente acabou de falar que a gente tem uma baixa desse crescimento populacional, devido a esses fatores que a gente já tratou. Então, os governos desses países vão precisar realmente de uma mão de obra jovem, né? Já que a maioria da população envelheceu. Só que não é qualquer pessoa que o governo vai querer. Vão ser empregos, né, áreas, geralmente na área da saúde, enfermeiros, médicos,
pessoas qualificadas, tá? Não vai uma pessoa sem uma universidade, uma formação só com um nível médio tentar a vida na Europa, porque isso qualquer um lá pode fazer, né? Então eles precisam de pessoas qualificadas. Porém, como muitas pessoas acabaram migrando para esses países na Europa, hoje em dia eles têm políticas mais rígidas, não que eles não precisem ainda de mão de obra jovem e qualificada, tá? Eles ainda precisam, só que cada vez mais eles vêm restringindo, principalmente pessoas provenientes do Oriente Médio, né, de alguns países da África. Há uma grande preocupação e um aumento considerável da xenofobia. Lembra? Xenofobia é aquela aversão, o ódio ao estrangeiro. Eu coloquei aqui para vocês também que aumenta a importância da intolerância para os grupos estrangeiros, né, motivada por essas diferenças culturais e sociais. E nessas imagens eu coloquei até crianças, né, que os pais acabam levando para tentar uma vida melhor na Europa. E essa embarcação aqui embaixo, né, como se fosse um bote com vários africanos no mar Mediterrâneo. E aqui seria uma barreira física, né, de pessoas tentando também passar, até porque às vezes passa uma parte da família e o resto não consegue entrar no país. É uma charge, né, sobre imigração na Europa. Essa espada estaria representando a União Europeia, tipo, opa, pera lá, né? A gente quer imigrantes, mas imigrantes qualificados, tá? Uma mão de obra qualificada. É isso, gente. Até a próxima. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Beijinhos.